de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. São 8 horas. As notícias das 8 com Carla Jorge de Carvalho. O antigo Presidente da República, Cavaco Silva, diz estar chocado com o que classifica de tentativa de apropriação da figura de Sá Carneiro por parte de 3 candidatos presidenciais. Num artigo de opinião publicado esta manhã no Observador, Cavaco Silva critica André Ventura, João Coutinho de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo. Considera que estes 3 candidatos estão quase nos antípodas daquilo que Francisco Sá Carneiro defendia, seja no plano ético, político, social e económico. Cavaco Silva lembra que foi ministro de Sá Carneiro para considerar intolerável que, para atacar Marcos Mendes, se procure reescrever a história de um político de excepcional craveira, como Francisco Sá Carneiro. Recorde-se que já no início de novembro, Aníbal Cavaco Silva já tinha manifestado o apoio a Luís Marcos Mendes para as presidenciais. Foi também num artigo de opinião publicado no Observador. E nos últimos dias, o nome de Francisco Sá Carneiro tem sido criticado por vários candidatos. Tem sido citado por João Coutinho de Figueiredo, que disse que o espírito reformista que foi de Sá Carneiro está hoje na candidatura do Liberal, uma declaração que foi criticada por Henrique Gouveia e Melo, que em Viseu aproveitou para fazer um desvio numa arruada para junto de uma estátua precisamente de Sá Carneiro. Eu julgo que os sociais-democratas de hoje devem se inspirar nele e mais nas preocupações sociais deles, porque às vezes estes neoliberalismos que nos cercam esquecem muitas vezes que o mercado não resolve tudo. As críticas de Gouveia e Melo a Coutinho de Figueiredo. Na semana passada, André Ventura tinha dito que quer ser lembrado caso seja eleito como o herdeiro de Sá Carneiro. Hoje, num artigo de opinião no Observador, Cavaco Silva mostra-se indignado com o que diz ser o aproveitamento feito por estes 3 candidatos presidenciais do legado de Sá Carneiro. Na Guarda, Luís Marcos Mendes promete ser interventivo e procura mostrar a energia da campanha. Num jantar, Marcos Mendes diz que já começam os sinais de que será difícil aprovar o próximo Orçamento do Estado e promete usar a magistratura de influência para ser um presidente interventivo. E eu vou usar toda essa capacidade de intervenção. Não vou ser um presidente passivo. Para isso, há outros melhores do que eu. Eu quero ser um presidente interventivo. Marcos Mendes promete ainda fazer a primeira presidência aberta no interior do país. Já António José Seguro dramatiza o discurso, alerta para os riscos de uma revisão constitucional à direita. E por isso avisa que um voto nos candidatos da esquerda é meio voto nos candidatos da direita. O voto nesses candidatos é um voto que não conta, porque não permite que esses candidatos possam estar na segunda volta. Mas pode contar precisamente para o campo político que nós queremos combater. Porque acaba por ser meio voto. António José Seguro num comício em Portimão, num dia em que aparece pela primeira vez à frente de todos os outros candidatos na sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN, TSF e JN. Uma sondagem que coloca ainda João Coutinho de Figueiredo em 4º lugar nas intenções de voto, com 18% à frente de Luís Marcos Mendes. O que leva o candidato apoiado pelos liberais a dizer que fica ainda mais convicto de que vai passar à segunda volta. João Coutinho de Figueiredo diz ainda que esta sondagem mostra que Marcos Mendes está a fazer o pleno. As sondagens já têm dado Marcos Mendes em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, faltava-lhe o quinto, portanto está a fazer o pleno. Declarações do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal durante um jogo de futebol que juntou dezenas de apoiantes ontem à noite na Alta de Lisboa. E olhamos ainda para os outros candidatos, Carla, que também tiveram ações no dia de ontem. André Ventura voltou a referir-se durante a tarde à decisão judicial da retirada dos cartazes sobre a comunidade cigana, referiu-a como um ataque à liberdade de expressão. Já António Filipe insiste que não vai desistir da corrida a Belém. Catarina Martins acusou Marcos Mendes, Seguro, Ventura e Coutinho de serem
também herdeiros de Passos Coelho. Jorge Pinto diz que o apoio de Luís Montenegro a Marcos Mendes só prova que este não é o mais indicado para ocupar o cargo. Hoje realiza-se o único debate com os 11 candidatos às eleições presidenciais na televisão. Está marcado para as 10 da noite na RTP1 e RTP Notícias. Entretanto, na saúde, o Hospital Amadora Sintra já tem disponíveis os dados com os tempos médios de espera nas urgências desde quinta-feira, que essa informação estava inacessível. Uma falha informática estava a impedir que os utentes conseguissem saber o estado das urgências no Amadora Sintra e o tempo esperado para atendimento. O hospital emitiu um comunicado na semana passada a explicar que os tempos apresentados na página do Ministério da Saúde não estavam corretos. Esta manhã, o portal do SNS já tem informação disponível sem qualquer aviso de erro. E ainda na saúde, o Presidente da República estará disponível para promulgar rapidamente os 3 diplomas da saúde que devolveu ao Governo no início do ano para alterações. É o que garante uma fonte de Belém ao Jornal Público. As melhorias aos decretos-lei não são muito complexas, pelo que poderão ter a luz verde de Marcelo Rebelo de Sousa em poucos dias. Em causa estão os diplomas que criam o modelo de centralização regional dos serviços de urgência, as novas regras para a contratação de tarefeiros e também o novo sistema para consultas e cirurgias extra. 3 matérias que o Governo considera essenciais para resolver os problemas no SNS. E na atualidade internacional, Donald Trump diz que não haverá eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. Antes de haver eleições, vai ser preciso consertar a Venezuela, é o que diz o presidente norte-americano numa entrevista esta noite à NBC. Trump avisa que o processo vai ser demorado e que os norte-americanos vão ter de se envolver mais no país. Questionado sobre quem governa a Venezuela neste momento, Trump responde que é ele próprio. Nesta entrevista de cerca de 20 minutos, garantiu ainda que os Estados Unidos não estão em guerra, estão, isso sim, disponíveis para subsidiar as empresas petrolíferas com vista à reconstrução da infraestrutura energética do país. São agora 8h06. Carla, antes do Momentos de Glória, que outras notícias marcam a atualidade? 24 militares da GNR reforçam hoje o controle de fronteiras do aeroporto de Lisboa. O objetivo é reduzir os tempos de espera. Divididos em 2 equipas, os 24 militares vão integrar as equipas de controle de documentos na zona das chegadas. Fonte oficial da Guarda Nacional Republicana explica à agência Lusa que não há para já informação sobre até quando a GNR vai continuar a reforçar o controle de fronteiras no aeroporto de Lisboa. A Nestlé está a retirar do mercado vários lotes de 2 fórmulas infantis. Trata-se de uma medida preventiva, depois de ter sido detectada a presença de uma toxina nas fórmulas NAN e Alfamino Júnior de leite infantil. Numa nota publicada no site da Nestlé, a empresa pede que as fórmulas em causa não sejam consumidas e assegura o reembolso total dos produtos. Os lotes em causa podem ser consultados no site da empresa. Um sismo de magnitude 6.2 na escala de Richter foi sentido na costa oeste do Japão. Não foi emitido qualquer alerta de tsunami. O abalo foi registado às 10h18 da manhã, hora local. Era madrugada em Portugal. Algumas pessoas foram retiradas de edifícios por motivos de segurança. Não há, no entanto, notícia nem de danos nem de vítimas.